Vivemos num mundo de incertezas. Não temos ideia do que será do mundo no próximo ano, nem no próximo mês. Como é que poderíamos ter segurança com relação à vida eterna, depois que morrermos? Vamos conversar sobre isso já já, no programa Novo Amanhecer da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Olá, estamos de volta com a nossa reflexão bíblica e eu quero continuar o que conversamos no último programa neste canal de televisão. Antes, deixe-me, como faço todos os programas, todas as semanas, insistir que você venha cultuar a Deus conosco, com a sua família, todos os domingos às 7 horas da noite. Insistir também que visite a nossa página no Facebook, basta procurar por Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Também estamos à sua disposição, se você desejar, está aqui escrito no vídeo, o WhatsApp da igreja, você pode mandar as suas questões ou seus pedidos de oração, teremos prazer em interagir com você, tá bem? No último programa, a gente leu um versículo de 1 João capítulo 5, versículo 13, que eu repito para você: estas coisas vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna. Essas coisas eu escrevi para que você saiba que você tem a vida eterna. Então eu contei de uma criança que estava com uma pergunta muito ingrata, muito séria. A questão dela era: será se eu sou o tipo de pessoa que Deus quer ter com Ele? E então eu tive a oportunidade de conversar com esta criança e mostrar para ela que sim, que só o fato dela estar fazendo esta pergunta
já era prova do interesse dela pelas coisas de Deus. E o que mais Deus quer de nós, senão que nos interessemos por Ele, pelos seus assuntos? Então, o fato de eu estar fazendo esta pergunta é muito revelador. Triste é a pessoa que nunca faz essa pergunta. Porque quando criança estava numa família que não discutia assuntos religiosos, então, sendo criança, é natural que ela não fizesse essas perguntas, porque ninguém fala de religião, não se faz uma oração na hora da refeição, não se vai à igreja, não se assiste nenhum documentário religioso. A criança fica como que numa bolha protegida de todos os assuntos religiosos, porque os pais cuidam disto. Então, isso posterga, isso atrasa o momento em que a criança vai fazer questionamentos como este, questionamentos que são muito naturais, que todo ser humano vai fazer. Os pais conseguem segurar um tempo, mas aí vem a adolescência, vem a juventude, e em algum momento que a criança começar a pensar por si, ela vai definitivamente fazer perguntas assim: o que eu estou fazendo neste mundo, para onde que eu estou indo depois que eu morrer. No primeiro susto que ela tomar, um risco de morte, ela vai começar a questionar: e se eu morresse, o que aconteceria, para onde que eu iria? Então nós dissemos no último programa que essas perguntas são muito legítimas, e nós não podemos, não é honesto nem sábio a gente abafar essas perguntas da nossa alma. É melhor deixar a nossa alma fazer as perguntas. Deixe a sua alma fazer as perguntas que ela quer fazer. E a nossa alma está perguntando: para onde que eu estou indo? Existe Deus mesmo? Se eu estou aqui, deve ter acontecido de algum modo. Eu não posso aceitar. É muito difícil aceitar essa coisa de acaso. Definitivamente, você não é fruto do acaso. É mais fácil entender que eu sou resultado de uma inteligência, né? E é tão bom saber que essa inteligência que me causou, que me criou, que me fez existir, é boa, que Deus é bom, que Deus me criou o ser humano com amor, com planos bons, não é? Então, é muito bom deixar a alma fazer as perguntas, até porque as respostas são boas. O Evangelho quer dizer boas novas. As respostas à pergunta, ou as perguntas da alma, são respostas boas. Por isso que esse texto aqui é tão gostoso. Olha, outra vez: estas coisas escrevi para que você saiba que você tem a vida eterna. Porque eu preciso saber. Eu tenho dúvidas. Eu, como ser humano, eu tenho dúvidas. Como aquela criancinha, eu preciso saber que eu estou bem com Deus. Agora, eu estou bem com Deus não é porque eu sou bonzinho. Porque se eu entrar por esse caminho de que estou bem com Deus porque eu sou bonzinho, primeiro, isso fica muito próximo de comparação, não é? E já que nem todos vão para o céu, a Bíblia diz que, na verdade, são poucos os que vão, então eu devo ser melhor do que o meu companheiro que não vai. Então, por aí não é legal a gente desenvolver esse raciocínio e não vamos muito longe com ele, porque definitivamente eu já aprendi, e você também, que eu sou muito falho, que eu cometo falhas, que faço coisas que eu não gostaria de fazer, que eu deixo de fazer as coisas que eu deveria fazer. Então, nesse aspecto aí, eu sou tão pecador como qualquer outra pessoa. Alguém disse até com muita propriedade que ao pé da cruz somos todos iguais. Então, todos pecadores, todos falhos. A Bíblia diz: todos condenados,
porque a gente não fez o que deveria fazer. Pois bem, mas então de onde é que se constrói essa certeza? Por que o evangelista está tão enfático? Eu escrevi para que você saiba que você tem a vida eterna. Eu preciso saber, eu já disse. Agora, ele completa, você mesmo, você que crê em Jesus Cristo. Então é comigo mesmo que ele está falando, porque eu creio em Jesus Cristo, né? Então ele quer que eu tenha segurança. Pois bem, essa segurança, ela é construída, aqui a boa doutrina evangélica diz que ela é construída nos méritos de Cristo, no que Cristo fez, não no que eu fiz ou sou. Se eu confio nas coisas boas que eu faço, e se eu vou levar isso na balança, é óbvio, diz o apóstolo, que eu tenho que colocar as coisas boas que eu faço de um lado e as coisas feias que eu faço do outro lado. E aí a coisa não vai ficar bem, porque as coisas ruins que eu faço podem ser maiores do que as coisas boas que eu faço. O próprio apóstolo Paulo pensava assim. Então, não é esta relação de eu ser bonzinho ou não ser bonzinho. Tira isso da mesa. Então, como é que eu construo a certeza de salvação? A certeza de que eu vou estar no céu? Bom, aí eu tenho que fazer uma pergunta. E você também. Se houvesse uma outra forma de eu ser salvo, você acha que Deus permitiria que o seu único filho morresse daquela forma tão humilhante na cruz do Calvário? Se existisse uma outra forma de alguém ser salvo, você acha que Deus permitiria que o seu filho amado morresse na cruz do Calvário? Então nós estamos indo para a cruz. O que aconteceu nesta cruz que me permite ter segurança? É que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele pagou pelos nossos pecados todos. Mas então nós somos levados automaticamente, forçosamente, à próxima pergunta. Se Ele pagou pelos pecados do mundo inteiro, não somente das pessoas daquele tempo, mas de toda a existência, se Jesus pagou pelo pecado de todos, se o sangue de Jesus é suficiente para perdoar o pecado de todos, então por que todos não são salvos? Não é esta a pergunta natural que se segue? Pois bem, é que no próprio processo aí de justiça de Deus, existe um negócio chamado livre-arbítrio. E então essa cláusula tem que ser invocada. Então Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a todos. A morte de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para salvar a todos, mas só salva aquelas pessoas que assim escolhem, que assim desejam. Porque nesse universo de Deus não se força nada, não se obriga nada. Deus não vai salvar você à força. Então é preciso que você se interesse, demonstre interesse. O que eu posso dizer com base na Bíblia é que nenhuma pessoa realmente interessada vai ser condenada. Para você ser condenado, você tem que realmente ser desinteressado na obra de Cristo, no nome do Cristo, no próprio Cristo, e sustentar esse desinteresse durante a vida toda. Porque se em algum momento da sua vida você sofrer, entre aspas, uma recaída, e deixar a sua alma expressar a carência por Deus, você corre o risco de ser salvo.
Então, para você não ser salvo, você tem que se reprimir na questão da sede que a sua alma tem de Deus e reprimir a vida inteira. Você tem que se segurar, porque se você, estou aqui usando, é claro, uma figura aqui de uma imagem, né? Se você se descuidar, você vai ser salvo. Para você não ser salvo, você tem que se esforçar muito. Você tem que passar longe das igrejas, não pode ler a Bíblia, não faça orações, porque se você orar é muito arriscado. Se você ler alguns textos da Bíblia, você corre grande risco. Risco de se interessar. Não escute, desligue rápido a televisão, porque se você escutar mais um pouquinho, a sua alma pode se interessar. Então, você tem que se esforçar muito para reprimir todo o interesse por Deus. A Bíblia conta que havia um homem rico e ele era líder lá, famosão. Se fosse nos dias de hoje, estaria aí sendo procurado pela Lava Jato, muito certamente. Mas diz a Bíblia que ele queria ver a Jesus. Ele levantou cedo e disse: hoje eu vou ver a Jesus. Sabe o que ele fez? Ele era baixinho, e aí ele correu na frente, porque tinha lá, Jesus vai passar por ali e tal, um roteiro, né? Ele correu, subiu numa árvore e ficou lá em cima da árvore, olhando Jesus passar. Quando Jesus estava passando, Jesus parou. Quando Jesus parou perto da árvore, o coração dele deve ter batido forte, né? Aquele homem famoso, rico, lá no alto da árvore. Jesus parou, olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desce daí, hoje eu quero ir lá na sua casa. A Bíblia diz que ele desceu rapidamente, levou Jesus para a casa dele, e lá na casa dele Jesus falou para ele assim: hoje entrou salvação na sua vida. Sabe o que foi o grande ponto aí? Ele estava interessado. E naquela rotina de correr para cá e correr para lá, ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou procurar Jesus. Eu quero ver a Jesus. Esse foi o ponto que fez toda a diferença. Ele tinha um interesse e deixou que esse interesse tomasse forma. Mas ele podia, naquela madrugada, quando ele sentiu esse desejo de ver a Jesus, ele podia ter se segurado e falado assim para si mesmo: esse interesse vai passar, esse interesse vai passar, eu não vou deixar isso crescer dentro de mim. E então mais um dia passaria, mais uma semana passaria, a vida poderia passar e ele não veria Jesus e ele não seria salvo. Se você deixar que o interesse da sua alma cresça ou tenha espaço, você vai procurar Jesus, você vai acabar lendo Bíblia, você vai acabar orando, você vai acabar mandando um WhatsApp para a igreja, perguntando: tem algum livro que eu poderia ler? Que horas que é o horário do culto? E aí vai acontecer que Jesus vai olhar para você e vai falar assim: percebi que hoje você está interessado, eu quero ir para a sua casa. E aí ele vai para a sua casa, que é o coração, e ele vai dizer lá dentro do coração: hoje entrou salvação aqui. E aí você vai cumprir em você esse texto, para que você saiba que você tem a vida eterna. E aí nenhuma dúvida vai existir mais, não porque você é melhor, mas é porque Jesus entrou no seu coração. Nós estamos aqui à sua disposição. Se você tiver um pouquinho de interesse, deixe esse interesse crescer e deixe a gente ajudar você. É muito bom conversar com quem está interessado realmente, honestamente em Deus. Estamos aqui para isso, para receber novos irmãos em Cristo. Até o próximo programa, se Deus permitir.